Você já parou para pensar qual é a melhor forma de lidar com emoções desagradáveis? Será que o ideal é revivê-las, ignorá-las, aceitá-las, botar tudo para fora ou refletir criticamente sobre elas? Podemos ver como as emoções podem afetar o dia a dia de alguém, podendo apresentar comportamentos disfuncionais ou mesmo distorcidos da realidade. Analisando a possibilidade, dados foram encontrados pelo portal de notícias G1, apontando 472.328 pessoas com licenças médicas concedidas pelas razões de trabalho no ano de 2024, apresentando um reflexo de uma sociedade adoecida mentalmente com dificuldades na regulação de suas emoções. O que você costuma fazer quando está se sentindo mal? Conta aqui pra gente na seção de comentários. Nós somos alunos do primeiro período de Psicologia da Unidade Alagoana da Faculdade Uninasal e esta é a nossa colaboração com a Expo DPT. Hoje vamos te explicar o que é regulação emocional e o que são estratégias de regulação emocional no contexto do ambiente de trabalho. Vamos descrever algumas delas em maiores detalhes e também dar algumas dicas de como você pode começar a regular suas emoções de uma forma mais efetiva e saudável em qualquer situação em que estiver. A regulação emocional ocorre quando alguém influencia a intensidade, a duração ou a qualidade das suas próprias emoções. Exemplos disso são assistir a um vídeo engraçado durante um intervalo para aliviar o estresse após uma reunião tensa ou tomar uma pausa para respirar fundo quando se sentir frustrado com um projeto. Tendemos a regular as nossas emoções quando há discrepância entre como gostaríamos de nos sentir e como estamos nos sentindo. Em contextos assim, usamos alguma estratégia de regulação emocional para reduzir essa discrepância, mudando nossas emoções. As pessoas regulam suas emoções em qualquer uma das 4 etapas envolvidas em qualquer experiência emocional, que são 1. A situação, 2. A atenção, 3. A interpretação e 4. As respostas. Primeira fase. Inicialmente, você precisa estar em uma situação que desperte uma emoção, como participar de uma reunião de feedback com o seu gestor, por exemplo. Fase 2. Depois você presta atenção nos aspectos da situação capazes de provocar reações emocionais, como receber um olhar sério do seu chefe ou um tom de voz dele. Fase 3. Em seguida, você interpreta tudo aquilo que percebeu da situação e o quanto isso é coerente com os seus objetivos atuais. Você pode concluir que o seu chefe não está satisfeito com o seu desempenho e que isso pode impactar sua progressão na carreira. Fase 4. A última etapa ocorre quando você exibe respostas fisiológicas, comportamentais ou emocionais, diante de tudo que interpretou, como ficar ansioso, suando ou com a voz trêmula, por exemplo. Todas essas reações se transformarão em um novo aspecto da situação atual e poderão afetar todas as outras etapas seguintes durante a reunião, completando assim o que chamamos de ciclo da regulação emocional. A depender de qual etapa desse ciclo analisarmos, diferentes estratégias de regulação emocional podem ser usadas. E hoje vamos falar de 8 das estratégias mais comumente utilizadas, com a intenção de responder perguntas como: todas elas são igualmente capazes de nos ajudar a controlar as emoções? Será que é realmente uma boa ideia usá-las? A primeira que nós vamos falar é a evitação, uma estratégia que te permite escolher em quais situações você estará presente e em quais você não estará. Ela permite que você evite de passar pelo nervosismo de uma apresentação importante, por exemplo. Você poderia aplicar essa estratégia de uma forma bem simples, não se voluntariando para apresentar em público, sem apresentação, sem estresse, mas talvez sem a oportunidade de se destacar. Mesmo que você esteja em uma situação difícil, ainda poderia ser usada algumas estratégias que envolvem o direcionamento da atenção. Uma das estratégias mais comuns nesse quesito é a distração. Um exemplo: você fica sabendo que não foi promovido para uma vaga que está concorrendo. E agora? O que faz? Comece a organizar seu quarto e focar em outras tarefas para não pensar nisso. Outra estratégia é a ruminação, ou pensamento ruminativo, que é caracterizado como uma cadeia de pensamentos repetitivos, de caráter negativo, que se perpetua por um longo tempo. E nela, você direciona a sua atenção para as causas ou consequências das suas emoções, e basicamente fica fritando esses pensamentos. Por exemplo, se você recebeu uma crítica muito dura do seu chefe no trabalho e ficou mal com isso, você poderia ficar repassando inúmeras vezes na sua mente tudo o que ele falou, como você reagiu, como poderia ter reagido, e o que fará daqui para frente para não ter que receber críticas novamente. Logo após as estratégias que envolvem controlar a atenção, vem aquelas relacionadas à mudança cognitiva. E a principal estratégia desse tipo é a reavaliação cognitiva. Ela envolve reinterpretar eventos que te incomodaram ou até mesmo seus objetivos. Exemplo: depois de ser reprovado em um processo seletivo interno, você poderia concluir que o feedback recebido foi valioso para o seu desenvolvimento, ou que aquela vaga talvez não fosse a melhor para os seus objetivos de longo prazo, o que amenizaria o seu desconforto.
Outra estratégia de mudança cognitiva é a aceitação. A pessoa que a utiliza recebe de maneira aberta, curiosa e não avaliativa as próprias emoções. Ela pode perceber, por exemplo, que durante uma negociação importante surgem sinais de ansiedade na sua mente. Ela poderia notar o que está sentindo, mas não tentaria se livrar rapidamente dessa ansiedade como muitos fazem. Ela aceitaria suas experiências emocionais como reações naturais e transitórias e não tentaria controlá-las deliberadamente. A resolução de problemas é uma estratégia na qual o indivíduo se foca em pensar no que poderia ser feito agora para lidar com uma situação problemática que provocou reações emocionais. E então ele testa diferentes soluções até conseguir amenizar seu estado emocional. Por exemplo, imagine uma pessoa que está ansiosa porque acha que não vai conseguir entregar um relatório importante dentro do prazo. Para reduzir a ansiedade, ela poderia imaginar algumas possíveis soluções para este problema, como pedir ajuda a um colega, priorizar as tarefas mais importantes ou comunicar o problema ao seu superior com antecedência. Depois que alguém já esteja exibindo as respostas fisiológicas, emocionais e comportamentais, ainda é possível regular as emoções através da estratégia conhecida como intervenção fisiológica. Nela, a pessoa altera algum aspecto fisiológico do seu corpo através de substâncias ou ações. Algumas pessoas utilizam medicamentos para amenizar suas reações emocionais, enquanto outras usam substâncias, alimentos ou até mesmo técnicas de respiração para alterar os batimentos cardíacos, por exemplo, e assim ficarem mais calmas antes de uma apresentação. Talvez uma das mais utilizadas seja a estratégia conhecida como supressão expressiva, que na prática significa inibir, ignorar ou disfarçar sentimentos e pensamentos. É comum usá-la quando alguém faz um comentário polêmico ou ofensivo em uma reunião e você tenta inibir qualquer expressão de emoção negativa para não piorar a situação. De acordo com alguns estudos, quando é utilizada para regular as emoções, a supressão expressiva tende a ter um impacto fraco, nulo ou até mesmo paradoxal, já que ao invés de ajudar a pessoa a se sentir melhor, ela pode intensificar emoções negativas, especificamente quando a pessoa já está se sentindo sobrecarregada cognitivamente. Agora que vão algumas dicas de como usar essas estratégias a seu favor. Dica número 1. Identifique e registre nos próximos dias quais estratégias você mais usa quando não está se sentindo bem. Algumas das mais comuns são a evitação, a supressão e a distração, mas talvez você seja mais fã da intervenção fisiológica ou da ruminação. Ao registrar isso por alguns dias, lembre-se de contabilizar quantas vezes você usou cada uma das estratégias ao longo do dia. Depois de fazer isso por algumas semanas, você já deve ter um bom retrato das estratégias que mais usa. Dica número 2. Avalie o quanto as estratégias que você vem usando trazem bons resultados e troque-as. Se esse não for o caso, isso pode ser especialmente interessante se você fizer uma análise realista do que deveria esperar de cada estratégia e dos resultados que cada uma costuma trazer. Algumas delas precisam de mais tempo para serem aplicadas de maneira ideal e terem o impacto desejado, como a resolução de problemas, enquanto outras devem ter efeitos mais imediatos, como a evitação. Dica número 3. Aumente o repertório de estratégias que você costuma usar. Pessoas que usam mais estratégias diferentes da regulação emocional tendem a exibir menos sintomas depressivos, afeto negativo e mais afeto positivo. Já quem possui um repertório mais restrito relata com maior frequência afeto negativo e sintomas de transtorno de personalidade. Além de diversificar, dê preferências a estratégias que costumam ser mais adaptativas, como a aceitação e a avaliação cognitiva. Se controlar as emoções fosse algo fácil, problemas de muita gente estariam resolvidos. Só que mesmo não sendo a coisa mais simples do mundo, podemos sim regular nossas emoções de maneira mais efetiva. E aprender mais é um ótimo passo nessa direção. Outras estratégias que não mencionamos no vídeo, mas que também são muito utilizadas, são a busca pelo apoio social, orar, exercitar-se, ficar sozinho e, claro, fazer psicoterapia. Agradecemos a atenção de todos e terminamos por aqui.